Nessa segunda parte a gente vai falar muito, principalmente das boas práticas para se gerenciar equipes e quais são as boas práticas para tirar resultados dessa equipe dentro de um projeto. Então, liderança, né? Então, principalmente, educar e estimular pessoas a persistirem na busca dos melhores resultados num ambiente de desafio, riscos e incertezas, né? Veja, eu costumo dizer que as pessoas não se sentem confiantes em ambientes de incertezas altas. E quando a gente traz para projetos, todo início de projeto é um ambiente de incerteza, porque você não planejou ainda, você não sabe como será o projeto, você não sabe como será a sua execução, você não sabe do escopo bem definido ainda, você não sabe o tempo desse projeto com detalhes, porque você ainda não tem um cronograma. Então, sua equipe se sente bastante... como é que eu posso dizer? Não se sente confiante e aí precisa de uma liderança firme ali para conseguir passar essa confiança mesmo nesses momentos para a sua equipe, certo? Que é hora de sentar, planejar e à medida que você vai planejando, o nível dessas incertezas vão passando e sua equipe vai se tornando mais confiante, né? Processo de influenciar as atividades em um grupo organizado em direção a realizar um objetivo, né? A realização de um objetivo. Despertar nos outros a vontade de fazer, né? A vontade de fazer, principalmente, a querer estar ali, a se sentir influenciada pelo líder para atingir principalmente o resultado. Eu costumo dizer que ninguém começa líder, mesmo que seja nomeado para tal. Você conquista a liderança sendo modelo para o seu time. Seu time precisa sentir que está em boas mãos e que é importante para ele, seja por qual for o motivo, fazer parte desse time, tá? Características do líder baseado em princípios. Então, o líder precisa... O líder tem que estar continuamente em processo de aprendizagem, né? Estão voltados para os serviços, irradiam energias positivas, inclusive quando o momento não é pertinente para isso, né? Então, de alguma forma, você conseguir blindar a sua equipe nesse momento e passar confiança, mesmo você achando que a probabilidade do sucesso não está ao seu favor naquele momento, né? Acreditar nas outras pessoas. Não existe mais essa perspectiva de líder centralizador. Você precisa acreditar nas pessoas e aí você tem duas coisas que você precisa fazer nesse momento. Primeiro é formar as pessoas para que você possa acreditar e demandar delas. Segundo se mesmo com essa formação você ainda não consegue sentir a confiança nessas pessoas para que você possa demandar delas, é hora de fazer a substituição, tá? Possuem vidas equilibradas, né? Uma forma inclusive dos seus liderados sentir que você tem total controle da sua vida, consegue entregar o que tem que entregar e ter uma vida positiva, inclusive fora do profissional. Eu costumo dizer que não existe esse negócio de separar a vida. Vida é vida. Não existe vida profissional e vida pessoal. Vida é vida. Você só tem uma vida e você tem que viver convivendo com suas atividades profissionais e o seu dia a dia com sua família, por exemplo. Então, saber ter esse equilíbrio é fundamental. Encaram a vida como uma aventura, são sinérgicos, exercitam-se pela autorrenovação nas dimensões física, mental, emocional e espiritual. Tá? Falando um pouco sobre alguns tipos de liderança. Então, o primeiro que a gente traz aí é a carismática. Primeiro que a gente traz é a carismática. Líderes sensíveis ao ambiente, autoconfiantes, fortemente comprometidos e capazes de formular sua visão de maneira compreensível aos demais, certo? A liderança visionária, líderes com forte capacidade de criar a visão do futuro, coloca paixão naquilo que fazem, estão entre os melhores, não desistem diante dos obstáculos e preocupam-se com valores superiores de solidariedade, ética e justiça. Liderança transformadora tem por foco o processo de desenvolvimento das pessoas, levando-as a pensar por si mesma,
trabalhar de forma independente e superar-se. Para esse tipo de liderança que a gente fala agora por último, de transformadora, a gente precisa trabalhar muito a maturidade da equipe, porque também é irresponsabilidade só estar uma equipe imatura para estar trabalhando só. Liderança autoritária, né? Visionária, motiva as pessoas, maximiza o compromisso com as metas e a estratégia da organização. E aí um ponto de atenção aqui, que apesar do nome ser um pouco forte, liderança autoritária, não quer dizer que a gente volta àquele modelo de liderança do chicote, não é isso, né? Mas é uma liderança, um estilo de liderança que vai estar buscando, que vai estar liderando na busca de metas, de resultados e levando sua equipe ao atingimento de resultados. Tá? Liderança coach ajuda os colaboradores a identificarem suas forças e fraquezas. Eles vinculam as suas aspirações pessoais e da carreira, encorajam os colaboradores a criarem metas de desenvolvimento de longo prazo e isso ajuda a conceber um plano para atingi-lo, né? Então veja, muitas organizações trabalham com a liderança coach de forma a desenvolver profissionais para o futuro, né? Então você tem uma matriz de habilidade, por exemplo, é fundamental, e colocar nessa matriz de habilidade quais são as competências necessárias para atingir uma meta futura de desenvolvimento profissional e criar um plano de ação de atingimento dessas metas. Né? Liderança afiliativa gira em torno das pessoas, valoriza os indivíduos e suas emoções. Mais do que tarefas e metas, esforça-se por manter os colaboradores contentes e criar harmonia entre eles. Liderança democrática deixa que os próprios colaboradores tenham influência nas decisões que afetam suas metas e como realizam o trabalho. E aí mais um adendo aqui, principalmente nessa última de liderança democrática, é fundamental você ter um ambiente democrático, mas por muitas vezes você não pode ser democrático demais, principalmente quando requer uma agilidade na decisão. Então, saber equilibrar isso aí é fundamental para que você possa ter um ambiente de maior sucesso com as suas equipes. Liderança marcadora de ritmo, né? Fixa padrões de desempenho extremamente altos e os exemplifica pessoalmente. É um tipo de liderança que é obcecada em fazer as coisas melhor e mais rápido e pede o mesmo a todos à sua volta. Aponta o mau desempenho e exige mais da equipe. Um ponto interessante aqui que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Por muitas vezes o líder tem esse perfil, né, de querer sempre um desempenho mais rápido, um desempenho, uma produtividade maior, e aí acaba querendo que todas as pessoas da sua equipe tenham o seu mesmo perfil, e nem sempre isso é verdadeiro. E que se você for gerenciar todas as pessoas pensando no seu perfil, no seu estilo de trabalhar, você pode se dar mal. Então você precisa entender pessoa a pessoa dentro da sua equipe para que você possa gerenciar de forma diferente, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Liderança coerciva, tomada de decisões extremamente de cima para baixo, inibe a sugestão de ideias por parte dos colaboradores, apropriadas em situações de emergência. Então, esse estilo de liderança é aquele que você precisa tomar uma decisão e você não pega a opinião. Ela é inversamente proporcional, por exemplo, àquela que a gente falou da liderança democrática. Então, aqui não tem democracia. Aqui é a palavra do líder, né? E aí, apropriada em situações de emergência, quer dizer que em alguns momentos a gente vai precisar utilizar desse tipo de liderança, principalmente quando requer uma decisão rápida, que não dá tempo de consultar a equipe, não dá tempo de fazer uma grande análise. O líder tem que assumir a responsabilidade, assumir o risco e tomar decisão, né? Eu costumo dizer que um líder é pago para tomar decisões que outros não podem tomar, tá? Líderes que dominam 4 ou mais, especialmente os tipos de liderança autoritária, democrática, afiliativa e coach, conseguem melhor clima e desempenho em seus projetos e na organização. Tá? Algumas competências da liderança aqui para a gente dar uma olhada. Então, vamos lá.
Equilíbrio emocional, né? Principalmente para lidar com crises, né? Flexibilidade, seja na forma de gerir, como se moldando a novos negócios. Comprometimento e execução. Se tenho que entregar, vamos entregar. Nem que eu, como líder, ponha a mão para fazer, né? Então, aquilo, se minha equipe não está conseguindo entregar a tempo suficiente, a gente atender um prazo, o líder coloca a mão, mas entrega no prazo. Etiqueta pessoal e profissional. O time sente orgulho de trabalhar com pessoas corretas. Relacionamento e network. Abrir portas e transitar facilmente entre elas. Empreendedorismo. Criar produtos, serviços e negócios inovadores. Tomada de decisão. Ser ágil requer tomar decisões rápidas, né? A gente já falou sobre isso, inclusive, aqui durante a aula. Pensamento estratégico é pensar na estratégia da organização e não no seu próprio umbigo, né? Olhar o que realmente é importante para a organização. Negociação. Um bom líder vai estar negociando todos os dias. Essa será a sua principal rotina. Todas as horas um líder vai estar negociando. Gestão de pessoas. Saber que não existe uma pessoa igual a outra e criar sinergia entre elas de modo a atingir os resultados. Tá? Confiabilidade. As pessoas precisam se sentir seguras em trabalhar com você. Autenticidade. Não adianta se esconder atrás de um personagem, tá? Uma hora ou outra isso se desmancha. Você tem que ser você. Se você sentir que você não é o suficiente para atingir determinados resultados, comece a trabalhar isso em você, mas não adianta se esconder atrás de um personagem. Ética e moral possua princípios, né? Então você precisa possuir princípios e sua equipe precisa sentir isso. Gestão de erros. Não tenha medo de assumir um erro. Tenha medo de perder muito tempo procurando culpados, certo? Eu digo muito isso, que a gente vive num ambiente que a gente está precisando cada dia mais ser mais ágil, então a gente precisa responder mais rápido aos erros. Autonomia e proatividade. Procure ambientes que lhe proporcionam a autonomia que o cargo lhe exige. Se hoje você trabalha numa organização que não lhe dá esse ambiente, procure criar esse ambiente dentro dela, ou, se for o caso, procure uma organização que vai lhe conceder esse ambiente. Empatia. Se as pessoas não se sentirem seguras, elas não vão fazer por você. Cultura geral e respeito à diversidade. Seja livre, realmente livre de preconceitos. Visão sustentável. Olhar a sustentabilidade como uma visão estratégica para o negócio sobreviver. Olhar os três pilares de sustentabilidade sempre. Ambiental, social e econômico, tá? Trabalho em equipe, ninguém faz nada sozinho. Você precisa reconhecer que você precisa de um time para que você atinja o resultado. E visão inovadora. Inovar faz parte do dia a dia de qualquer líder, tá? Bem, por último, e para finalizar a nossa aula, eu trago aqui uma ferramenta chamada liderança situacional, que pode auxiliar demais na forma de conduzir sua equipe. Então, veja, não existe um único modo melhor de influenciar as pessoas. O estilo de liderança que uma pessoa deve adotar com indivíduos ou grupos depende do nível de maturidade das pessoas que o deseja influenciar, né? E a maturidade, capacidade e a disposição das pessoas de assumir a responsabilidade de atingir seu propósito, seu próprio comportamento. Então vamos lá. O que é que quer dizer a liderança situacional? Quer dizer o seguinte, que você não vai liderar o indivíduo igual a outro indivíduo, e que isso depende de sua maturidade. Entender a maturidade da equipe vai impactar na forma de você gerir a equipe. Basicamente é isso.
E aí a gente traz aqui para vocês a matriz, né, do estilo de líder, do líder, que aí de acordo com a maturidade, que a gente chama ali embaixo, ó, M1, M2, M3 e M4, M1 sendo maturidade baixa, M2 e M3 moderada e M4 maturidade alta. Então, se você, dependendo do estilo dependendo da maturidade, você vai escolher um estilo diferente para gerenciar aquele seu colaborador. Então, o estilo 1 é a direção, certo? Nesse primeiro estilo de liderança, o líder precisa dar direcionamento aos seus subordinados, mostrando a eles o que e como fazer as coisas, né? Estilo 2 já é de orientação. O liderado não está totalmente confiante em suas habilidades, mas está chegando perto, então você precisa orientar nesse momento. O estilo 3 é um estilo de apoio. O líder deixa um pouco de lado o seu papel de supervisor e dá uma dose a mais de autonomia ao seu liderado, né? Dessa forma, o colaborador passa a ter mais respaldo para executar as atividades. E o estilo 4, que é o último estilo, o líder assume uma postura mais afastada. Os colaboradores caracterizados como altamente competentes e comprometidos agora tomam decisões e assumem a responsabilidade pelo que acontece, com supervisão mínima. E só para fechar isso aí, é importante colocar na cabeça que isso não é importante basicamente para que você atinja um resultado perante um projeto, por exemplo. Isso é importante, inclusive, para o clima organizacional, porque a forma como você lidera o seu colaborador por sua maturidade é fundamental para isso. Então, basicamente, isso quer dizer que se você tem um colaborador com nível tal de maturidade, que hoje o cara já tem não sei quantos anos executando a mesma atividade, adianta ficar pegando na mão dele para fazer, ele vai se sentir altamente incomodado de você estar perto dele. Da mesma forma que um colaborador que acabou de entrar na sua equipe, você demandar entregas complexas ao ponto de ele não sentir confiança de executar e você não auxiliar ele nessa execução, ele também vai se sentir mal por aquilo e você não vai ter um ambiente legal de trabalho, tá? Então, pessoal, nessa primeira aula é isso que eu tenho para passar para vocês. Como conclusão, nós tivemos uma visão geral dos desafios da gestão de pessoas, mostrando os diferentes interesses entre colaboradores e organização. Inclusive, esse ponto a gente vai conversar um pouco no nosso encontro presencial. Verificamos a importância de uma gestão de pessoas visando o resultado, né? Então, desenvolver pessoas para que a empresa tenha desempenho melhor e, consequentemente, obtenha os resultados planejados. Conhecemos como o mercado está enxergando os profissionais atuais, bem como da importância da adaptabilidade à nova era pós-digital. Entendemos a tendência do capital humano e suas particularidades. E, finalmente, conhecemos um conjunto de boas práticas para o sucesso no dia a dia da liderança em projetos, tá? Pessoal, na próxima aula falaremos sobre trabalho em equipe, a importância e dicas para se formar equipes de alta performance, né? Também falaremos sobre a dominância cerebral, né? Uma ferramenta que pode ajudar e muito na condução das equipes, tá? Então nos encontramos na próxima aula e um forte abraço a todos.